Boa tarde a todos e sejam bem-vindos à conferência de resultados do segundo trimestre de 2021 da 3R Petróleo. A companhia fará uma breve apresentação dos principais destaques do trimestre, seguida de uma sessão de perguntas e respostas. As perguntas devem ser enviadas exclusivamente pelo chat da plataforma webcast. A apresentação será conduzida pelo Ricardo Savini, CEO da 3R, e Rodrigo Pizarro, diretor financeiro de Relações com Investidores. Os demais diretores da companhia estarão disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. Informamos que a transmissão dessa conferência será feita exclusivamente através de plataforma webcast via internet, sendo conduzida em português. Adicionalmente, informamos que a transmissão desse evento na versão em inglês pode ser acessada pelo webcast, que usa o recurso de tradução simultânea. Antes de prosseguir, esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa conferência relativas às perspectivas da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da 3R, bem como informações de mercado atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos e incertezas, e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Sendo assim, o CEO da 3R, Ricardo Savini, dará início à apresentação. Por favor, Savini, pode prosseguir. Boa tarde a todos, bem-vindos, prazer recebê-los aqui na nossa conferência de resultados. Vamos falar um pouquinho sobre o que realizamos no último trimestre. Temos alguns marcos muito importantes, como a aquisição do campo de Papa-Terra, campo de óleo pesado offshore na Bacia de Campos. É o segundo ativo, né, da 3R Petroleum Offshore. Lembrando que a gente já tinha assinado o cluster de Peroá-Canguá no Espírito Santo Offshore. E a gente deve iniciar nossas operações nesse campo no ano que vem. Com isso, a gente vai mantendo, né, o que a gente veio comunicando ao mercado, um portfólio balanceado entre ativos de produção onshore e offshore, também petróleo e gás, e até mesmo no portfólio da Petroleum Offshore nós temos ativos dos dois tipos de hidrocarbonetos, né? E esperamos aí um aumento de produção importante do nosso portfólio offshore e ampliação da nossa reposição de reservas, né? Então está totalmente alinhado com a nossa estratégia de reposição de reservas. Nós pagamos, ou comprometemos pagar no total 105 milhões e 600 mil dólares, sendo 85% disso atrelado à performance do próprio ativo, né? O segundo marco importante da nossa atuação no trimestre passado foi o início das operações da 3R Petroleum na Bacia do Recôncavo, através do closing da operação do Polo Rio Ventura, que são 8 campos, né, de óleo e gás na Bacia do Recôncavo, na Bahia. E o que nós pretendemos fazer nesse polo é replicar nossa estratégia com muito sucesso já em Macau, que nós aplicamos em Macau, de revitalizar, de redesenvolver os campos, né? Então, temos muitas oportunidades nesse polo na Bacia do Recôncavo. Também, lembrando que nós também estamos a ponto de assumir as operações num segundo polo, no mesmo contexto geológico, que é o polo Recôncavo, um pouquinho mais ao sul, mas na mesma região, e isso vai permitir que a gente tenha uma integração total entre os 22 campos, né, os 8 campos do Polo Rio Ventura e os 14 campos do Polo Recôncavo, que serão operados capturando muitas sinergias, né? Mas queria aqui com alegria remarcar, né, que nós iniciamos operações aí em início de julho, como nos havíamos comprometido no trimestre anterior. O terceiro marco é a estruturação da nossa dívida. Nesse último trimestre, nós engajamos os bancos em regime de garantia firme para a estruturação de uma dívida de 1,6 bilhões de reais. E a nossa ideia com essa captação de recursos é pagar a dívida que nós tínhamos num ativo específico, que era um ativo do Polo Macau, de 130 milhões de dólares, e com os recursos
também realizar os investimentos previstos no nosso portfólio, nos ativos operacionais, e também pagar as parcelas comprometidas junto à Petrobras para aquisição dos ativos que nós já assinamos. Bem, em relação às operações correntes, né, especialmente no Polo Macau, como a gente pode ver no gráfico à direita, na parte alta do slide, a gente pode ver que nós tivemos um desempenho operacional muito forte nesse último trimestre. A gente conseguiu aumentar a produção para em média, né, 4.800 barris de óleo, fora a produção de gás, o que representa um incremento aí em relação ao trimestre anterior de mais de 5%. Então, nós continuamos a nossa trajetória de incremento da produção no Polo Macau, bem alinhado com o que nós havíamos planejado. E isso reflete no desempenho financeiro, que é ajudado, né, por fatores externos à própria produção, conjunturais. Nós tivemos um aumento aí de 15% da nossa receita, né? E tivemos uma receita no último trimestre de quase 153 milhões de reais. Também um crescimento expressivo, que, por sua vez, também se reflete no resultado do EBITDA ajustado do segundo trimestre de 2021, que está 12,5% maior quando comparado com o trimestre anterior. O nosso EBITDA, então, trimestral, chegou à casa dos 89 milhões de reais. Bem, aqui no slide 4, a gente mostra, né, o que a gente vem mostrando nos últimos trimestres, né, todos os ativos que nós estamos operando ou passaremos a operar nos próximos meses. Então, veja que há um incremento aqui no sul, né, do novo ativo de Papa-Terra, no offshore profundo da Bacia de Campos. Com isso, nós já temos 7 clusters assinados com a Petrobras, 7 polos assinados entre a 3R e a Petrobras, naqueles clusters sinérgicos, né, que a gente sempre mencionou, na Bacia Potiguar, com os 3 polos que nós, já estamos operando e 2 estamos nos preparando rapidamente para operar agora nos próximos meses. O polo Fazenda Belém, de petróleo pesado no estado do Ceará, e o polo para gás offshore de Pescada Arabaiana, todos no mesmo contexto geológico da Bacia Potiguar, e, como eu já mencionei, o polo Recôncavo, na Bacia do Recôncavo, aí bem ao sul do polo Rio Ventura, que a gente já iniciou operações. E também estamos em ritmo acelerado para assumir as operações do polo Peroá-Canguá, projeto de gás offshore, uma plataforma de gás offshore na Bacia do Espírito Santo, porção marítima, né? Com todos esses polos, nós já temos aí uma produção operada, né? Quando a gente soma a produção atual desses polos, mesmo ainda sem a nossa operação, né? Mas a somatória dessa produção entre o que estamos operando e o que começaremos a operar brevemente está próximo aí de 37 mil barris de óleo equivalente, sendo que quase 25 mil barris de óleo equivalente se referem a work interest da 3R, né? Como eu venho dizendo, a gente já, além de estarmos nos preparando rapidamente para assumir essas operações, continuamos participando ativamente do programa de desinvestimento da Petrobras, como os senhores sabem, e participando em algumas oportunidades, tanto onshore como offshore. E a gente tem expectativa que algum desses processos tenham resultado aí no segundo semestre, né? A gente está muito feliz aqui com a nossa performance, especialmente no polo Potiguar, né, no polo Macau, e também o início de operação no polo Rio Ventura, lá na Bacia do Recôncavo. Nós temos uma gestão muito eficiente nessa revitalização desses campos, e também nos estamos preparando muito forte, ou posso dizer até que já estamos preparados com uma equipe de executivos muito importante que assumiu a liderança dos projetos offshore. Então, estamos com uma equipe aqui que temos muito orgulho de tê-los conosco, uma equipe muito forte para a operação offshore também, né? Bem, agora eu passo aqui a palavra para o Rodrigo Pizarro, nosso diretor financeiro e de relacionamento com investidores. Por favor, Rodrigo.
Obrigado, Savini. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês em mais uma apresentação de resultados trimestrais da 3R. Aqui neste slide, nós representamos todas as nossas aquisições feitas por meio do processo de desinvestimento da Petrobras. Os dois principais destaques, que já são eventos subsequentes do trimestre, são o closing de Rio Ventura, e a assinatura de Papa-Terra. Quanto a Rio Ventura, nós pagamos em 14 de julho o equivalente a aproximadamente 177 milhões de reais, que se somados ao signing, ao depósito do signing, totalizam 59 milhões de dólares. Permanecem ainda pendentes aquelas parcelas contingentes, e a parcela diferida de 16 milhões de dólares após 30 meses do closing e 43 milhões de dólares que estão atrelados ao Brent, que passam a ser contabilizados após 12 meses do closing. O segundo destaque é a aquisição de Papa-Terra, em 9 de julho, adquirida por meio da 3R Offshore, um ativo muito estratégico para a 3R, que o Savini vai detalhar em seguida. Para esse stake que era detido pela Petrobras e está em processo de transição à 3R Offshore, que é de 62,5% sobre o ativo, o valor da transação foi de 105,6 milhões de dólares, sendo 6 milhões de dólares já pagos a título de depósito no signing, e estão pendentes aqui 9,6 milhões de dólares que serão pagos no closing da transação e mais 11 parcelas contingentes. Dessas parcelas, como mencionamos em nosso fato relevante, 5 estão atreladas à produção acumulada em um range que varia entre 11,7 milhões de barris e 39 milhões de barris de produção acumulada, que será aferida entre janeiro de 2022 e dezembro de 2032. Tá? Esses parâmetros eles passam a ser checados nos primeiros 2 anos e passam a ser contabilizados, podendo ser pagos aqui até esse limite de dezembro de 2032. As outras 5 parcelas que estão atreladas ao desempenho operacional do campo ao longo desse mesmo intervalo, entre janeiro de 2022 e dezembro de 2032, passam a ser contabilizadas nos 2 primeiros anos e estão relacionadas a parâmetros mínimos de produção em uma média móvel 12 meses de 14.400 barris de óleo por dia até 31.500 barris de óleo por dia ao longo deste intervalo. E, por fim, há mais uma parcela contingente, que é unicamente atrelada ao Brent, que passa a ser aferida a partir do closing e pode ser contabilizada até dezembro de 2032, quando e se a média móvel do Brent de 6 meses estiver superior a 65 dólares por barril, paga-se essa última parcela de 15 milhões de dólares à Petrobras. Bem, agora eu vou detalhar a aquisição de Papa-Terra. Como o Pizarro mencionou, nós fizemos uma aquisição em torno de 105 milhões de dólares, de acordo às parcelas que o Pizarro detalhou antes. A aquisição está sendo feita por um múltiplo de entrada bastante baixo, por reserva estimada. Aproveito para dizer que nós estamos em pleno processo de certificação de reservas, mas ainda não temos essa auditoria de reservas para compartilhar com vocês, mas teremos brevemente. Também um ponto importante, a geração de caixa desse ativo já pertence à 3R desde julho deste ano, quer dizer, desde o mês passado. Isso também é algo muito importante aqui no economics da companhia, e também é importante dizer que em torno de 60% do valor estimado para abandono de poços e instalações desse ativo, nós temos um compartilhamento de custos com o atual operador, a Petrobras. Falando um pouquinho de números, esse é um ativo bastante grande, como a gente pode ver no mapa, na parte baixa do slide. Papa-Terra está no sul da Bacia de Campos, aí próximo do Campo de Peregrino, da área de Maromba. Estamos falando de um volume de oil in place bastante elevado, de quase 2 bilhões de barris, dos quais a Petrobras e a Chevron, anteriores operadores, lembrando que a Chevron também está no processo
de desinvestimento, chegaram a uma fração recuperada muito baixa até hoje, né, em torno de 2,5%. Aqui temos um espaço muito grande para aumentar o fator de recuperação desses campos da Bacia de Campos, desse campo da Bacia de Campos, né? A produção atual dele em quase 20 mil barris de óleo equivalente, que é a média aí diária do primeiro semestre de 2021. Lembrando que a nossa parcela é de 62,5%. Como nós já havíamos mencionado, né, esse é o segundo ativo do nosso portfólio da 3R Offshore. Lembrando que nós temos um outro ativo offshore, que é a Pescada Arabaiana, lá na Bacia Potiguar, na porção marítima, mas que nós operacionalmente estamos mantendo na nossa diretoria de operações onshore pelas evidentes sinergias operacionais que há com o Polo Macau, né? Então, na 3R Offshore, a gente fica com 2 ativos sob liderança do Maurício Diniz, que nós apresentamos no último trimestre, o campo de Papa-Terra e o cluster de Peroá-Canguá, no Espírito Santo. Com esses volumes de oil in place, então nós temos, e com a baixa fração recuperada, nós temos aqui uma imensa possibilidade de repor reservas e de incrementar reservas de forma geral, chegando a fatores de recuperação tradicionais para óleo pesado aí no offshore brasileiro, que pode variar de 10% a 15%, e é isso que nós vamos perseguir. Ainda não temos como eu disse, uma certificação de reservas, então não temos os targets ainda disponíveis para o mercado, mas certamente temos um amplo espaço para aumentar o fator de recuperação, né? Vamos focar muito aqui também na eficiência operacional, substituindo a Petrobras, né? A gente tem como objetivo diminuir muito o lifting cost do ativo, tanto por incremento de produção, mas também por redução do OPEX total das duas plataformas. Lembrando, como a gente vê também no esquema aí na parte baixa do slide, que estamos falando de duas plataformas de alguma forma conectadas, que é a P61, a TLWP, e a P63, que é o FPSO. Lembrando que esse sistema ele tem uma capacidade instalada aí de 140 mil barris, uma produção em torno de 20 mil, como a gente mencionou. Então, temos muito potencial de crescimento da produção. Temos 340 mil barris de capacidade de tratamento e injeção de água, o que nos permite aplicar técnicas de redesenvolvimento de campos maduros, que a gente certamente aplicará aqui em Papa-Terra. Hoje em dia, são 9 poços operando, né, sendo 6 produtores e 3 injetores. Nós estamos aí desenhando o melhor plano de desenvolvimento e redesenvolvimento desse campo, com certamente novas perfurações nos próximos anos. Então, em resumo, a gente tem aqui uma grande capacidade de revitalizar também esse ativo que o alinha com todo o nosso portfólio, tanto onshore quanto offshore. Bem, aqui no slide 7, né, voltando à nossa operação atual no Polo Macau, vamos falar um pouquinho aqui da nossa eficiência operacional. Como vocês podem ver no gráfico à direita, nós já temos um incremento aí de cerca de 35% da produção desde o início das nossas operações, no finzinho de maio, início de junho de 2020. Então, veja que nós começamos operando lá 3.600 barris de óleo aqui, nós estamos falando, e já chegamos, posso dizer que o fechamento da produção de julho está em torno de 4.900 barris. Estamos aí já num platô acima de 4.800 já há alguns meses, mas mantendo aí a nossa tendência de crescimento da produção, uma tendência um pouco mais lenta nesse momento, e para isso eu me refiro aqui, a gente está em pleno processo de construção da nossa planta de processamento, que vai nos dar total independência aqui da Petrobras na Bacia Potiguar. Essa planta permitirá que a gente faça a separação água e óleo dentro do nosso ativo, injeção da água para projetos de recuperação secundária nos campos do Polo Macau, e isso vai permitir um novo ciclo de crescimento de capacidade de produção. Não com isso estou dizendo que não temos capacidade de incrementar a produção ainda sem o comissionamento dessa planta. A gente ainda tem espaço para aumento da capacidade
de incremento de produção nesse polo, mas certamente com o comissionamento que deve acontecer no ano que vem, nós teremos aqui uma capacidade adicional de incremento de produção bem forte, né? Através também do incremento dos projetos de injeção de água de recuperação secundária nos reservatórios dos campos do Polo Macau, tanto recuperação secundária quanto descarte de água. Mas certamente a água, o nosso principal foco aqui é injetar no reservatório. Outro ponto importante, que é o primeiro bullet aí do slide, né? Nós também aumentamos essa eficiência através da automatização dos poços, continuamos com o nosso processo de automatização dos poços, com redução do downtime, como nós já mencionamos nos trimestres anteriores. Estamos muito contentes aí com a nossa performance e cada vez mais esse polo se encontra bem automatizado. O que quer dizer isso? Cada vez que um poço para de produzir por qualquer razão, a gente sabe imediatamente, a gente atua imediatamente e o tempo que o poço fica fora de produção hoje é muito baixo comparado com os meses anteriores e até os anos anteriores. E no último gráfico aí na parte baixa do slide, vejam que trimestralmente dá para perceber muito claramente o incremento da produção no Polo Macau e podemos dizer, como já dissemos no trimestre anterior, que a gente conseguiu reverter a tendência de declínio da produção nesse polo e já estamos produzindo como a Petrobras produzia em 2017 e a nossa intenção aqui, como o senhor sabe, como está expresso na nossa certificação de reservas, é continuar esse incremento de produção e retomar aqui algo muito parecido com o pico histórico de produção no Polo Macau. Bem, falamos sobre o Polo Macau, mencionamos aqui o Polo Papa-Terra, e aqui nesse slide 8, a gente traz a produção total da 3R, considerando aqui a participação dos 7 ativos adquiridos, alguns operados, né, como o Polo Macau, a gente tem já, né, os 35% de produção do Polo Pescada Arabaiana, e estamos aí nos preparando para assumir 100% de working interest nesse polo também, na bacia, no cluster Potiguar, como a gente está chamando, mas eu ressalto aqui no gráfico, né, pegando a última barra, vejam que nós já temos uma produção bastante equilibrada aqui, se somarmos aqui mentalmente a produção dos polos onshore, e eu estou colocando Pescada Arabaiana aqui como onshore, apesar que é um polo offshore, né? Quando a gente soma o cluster do Recôncavo com o cluster Potiguar, estamos falando que temos aí pouco mais da metade da nossa produção total desses 7 ativos em terra e pouco menos, 50% da produção nos ativos do mar, né, 3R Petróleo Offshore. Então veja que o polo Papa-Terra, né, será o nosso maior produtor com a nossa participação, né? Estamos falando aí de em torno de 8 mil barris, com a produção atual ainda sem a revitalização. Então será um polo realmente importante, assim como também ressalto aqui a importância do polo recôncavo, que é esse cinza mais escuro aí, quase 5 mil barris de produção. Então teremos aí, temos já, né, no nosso portfólio uma produção de em torno de 25 mil barris de produção entre ativos operados e em transição, sendo que quando a gente faz o split aqui, cerca de 65% desse total representa óleo, estamos falando de uma produção já de 16 mil barris de óleo, e em torno de 1.373.000 metros cúbicos diário de gás, né? Ou seja, 35% total da nossa produção é gás, e ressaltando que nós sempre mencionamos que queríamos um portfólio bem equilibrado aí, equilibrado no sentido de exposto aos 2 tipos de hidrocarbonetos, óleo e gás, e o split atual é esse, 65% de óleo, 35% de gás. Bem, com isso passo aqui a palavra de volta ao Rodrigo Pizarro. Por favor, Rodrigo. Obrigado, Savini. Aqui apresentamos o nosso resultado financeiro, com sucessivo incremento ao longo dos últimos 4 trimestres em receita e EBITDA ajustado, alavancados tanto pelo incremento de produção de óleo do Polo Macau, como pela curva de petróleo mais favorável.
Fechamos o segundo trimestre com 153 milhões de reais em receitas líquidas e aproximadamente 89 milhões de reais de EBITDA ajustado. Relembrando aqui que apenas os resultados do Polo Macau e 35% do Polo Pescada estão representados. Lembrando aqui que a geração de caixa oriunda de Fazenda Belém, desde 1º de abril de 2019, de 65% de Pescada, desde janeiro de 2020, e agora de Papa-Terra, desde 1º de julho de 2021, serão aferidos pela Petrobras, porém abatido das parcelas pendentes que serão pagas no closing ou das parcelas contingentes e diferidas. O nosso lifting cost em Macau permanece um benchmark no mercado brasileiro. Obtivemos $6,25 por barril de óleo equivalente. Tivemos nesse trimestre um impacto de aproximadamente 25 a 30 centavos de dólar em função do maior custo da energia, principalmente nos últimos 2 meses com a bandeira vermelha tarifária. E aqui eu sempre relembro que o Gas to Wire, que está em processo de implementação e até o início do próximo ano, vai ajudar a reduzir de forma significativa esse que é um dos principais fatores, o custo de energia no lifting cost da 3R. Por fim, quanto ao CAPEX, mantivemos as atividades de workover em Macau, ainda não iniciamos o processo de perfuração, que está planejado para o final do ano que vem, e iniciamos aqui toda a preparação para a operação na Bahia, sobretudo em equipamentos de comunicação, segurança e para a sala de controle de Rio Ventura, além dos equipamentos de medição e as primeiras bombas e instrumentos que farão parte do plano de alteração do sistema de elevação de alguns poços. Seguindo para o último slide, apresentamos um resumo das nossas prioridades. Quanto à estratégia, permanecemos avaliando oportunidades em ativos onshore e offshore, sempre com foco em uma estrutura de capital adequada e retornos compatíveis com a nossa tese. E para o portfólio existente, estamos implementando os planos de redesenvolvimento e revitalização para os ativos que já estão em nossa operação, como Macau e Rio Ventura. Quanto à operação, o nosso foco é nas transições e na melhoria contínua da eficiência, disponibilidade dos sistemas, o que chamamos de redução do downtime e segurança operacional desses ativos, Macau e Rio Ventura, que estão em nossa operação. Quanto a ESG, o DNA de revitalização da 3R já está intimamente ligado a uma ampla mitigação de impactos ambientais, com a redução da emissão de gases, com a implementação do projeto Gas to Wire e a redução de descarte de fluidos no mar, com a estratégia ampla de recuperação secundária, com a reinjeção de água produzida nos reservatórios, o que não era feito pelo antigo operador. Sob aspectos sociais, a retomada dos investimentos nestes municípios também gera um impacto positivo, com a geração de empregos, rendas e impostos, o que em Macau e Rio Ventura já se tornou uma realidade. Por fim, criamos um grupo de trabalho liderado por nosso diretor corporativo, o Hugo Repsold, para capitanear todas as iniciativas da 3R nesses aspectos, tanto de governança, social e ambiental, o que traremos com mais detalhe nos próximos trimestres. Por fim, sob aspectos financeiros, nós estamos aqui focados com incremento de geração de caixa, tanto no Polo Macau quanto em Rio Ventura, a partir da revitalização dos campos, o incremento de produção em Macau e agora com as primeiras atividades, tanto de reativação quanto de workover e também de substituição do sistema de elevação em diversos poços de Rio Ventura, a gente já espera observar ao longo dos próximos 2 trimestres incremento de produção nestes campos. Reforço novamente que a geração de caixa de Pescada, Fazenda Belém e Papa-Terra ajudarão a financiar parte das aquisições e, por fim, como o Savini mencionou no começo da apresentação, estamos estruturando a nova dívida para concluir a aquisição dos ativos já assinados e reforçar o nosso caixa, tanto para investimentos quanto para seguir adiante com signs de outras oportunidades. Muito obrigado
iniciamos agora a etapa de perguntas e respostas. Nossos diretores estão disponíveis para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigado, Savini Pizarro. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Primeira pergunta vem do André e Leonardo do Itaú. Apesar da produção em Macau ter crescido consideravelmente desde que a companhia assumiu o ativo, vimos uma produção quase flat entre os meses de março e julho. Poderiam dar um pouco de cor para a gente sobre a curva de produção esperada pela companhia nos próximos meses? Obrigado pela pergunta. Como eu mencionei na explanação, nós estamos em pleno processo de construção da nossa planta de separação de óleo e água, que certamente nos dará muito mais capacidade de manejar, né, produção bruta, né, óleo e água, separar água de óleo, tratar água, injetar água e aumentar os projetos de recuperação secundária. E o comissionamento dessa planta é que vai nos permitir perfurar nos campos do polo Macau. E com a perfuração que a gente pretende ter o grande crescimento da produção, como está especificado em nossos planos de negócio. Entretanto, como eu também ressaltei na apresentação, a gente vem mês a mês apresentando pequenos incrementos de produção e temos sim potencial para continuar incrementando produção ao longo dos próximos meses, né? De fato, a gente colocou aí a produção de julho, já indicando um novo crescimento da produção, e as evidências que nós temos é que nós devemos continuar o crescimento da produção, a reativação de postos parados e campanhas de workover ao longo desse segundo semestre. Então, nós temos expectativas de incrementar a produção, mas ainda não é aquele grande salto de produção que a gente só alcançará quando começarmos a campanha de perfuração. A segunda pergunta, também do André e Leonardo do Itaú, uma atualização sobre o closing dos ativos que já foram assinados com a Petrobras. Ok. Nós estamos assim, trabalhando intensamente nas transições com a Petrobras, né? São muitas frentes ao mesmo tempo, né? E nesse segundo semestre a gente deve iniciar a operação em praticamente todos os ativos. Obviamente, Papa-Terra é um closing que só acontecerá em 2022. Fazenda Belém, Pescada Arabaiana e no Rio Grande do Norte, né? E Ceará, e o polo Recôncavo, né? Na Bahia, a gente deve assumir as operações agora no segundo semestre, muito provavelmente entre outubro e dezembro, né? Expectativa dos polos terrestres em torno de outubro, novembro, e o polo offshore, né, que depende ainda do desmembramento de licença ambiental da Petrobras junto ao IBAMA, a previsão é dezembro. E o polo Peroá-Canguá, há uma chance ainda da gente iniciar a operação em finzinho de dezembro, mas o mais provável deve ser no mês de janeiro. Também estamos trabalhando ativamente nessa transição. E mesmo para o polo, o último que nós assinamos, né, o polo Papa-Terra, que vai ser em meados de 2022, a gente já está trabalhando intensamente, já temos uma equipe totalmente dedicada, então estamos nos preparando muito aí para assumir esse polo com as duas plataformas. Perfeito. A próxima pergunta vem do Pedro, do BTG. Sobre o ramp-up do Polo Rio Ventura, ainda que talvez seja cedo, seria legal ter uma cor sobre o início da operação do cluster. Está indo melhor que o esperado? Em linha? Obrigado pela pergunta. Apenas para atualizar, aqui em Rio Ventura, nós iniciamos com um programa de 100 dias que está sendo implementado por nossa equipe operacional, muito correlato ao primeiro programa que nós fizemos em Macau. Consiste na reativação de postos parados, sem necessariamente intervenção em poços, né? A gente, com trabalhos de superfície, a gente consegue reativar, tem cerca de 10 a 12 poços sob essa condição, e temos também uma gama de poços que estavam sendo produzidos com sistema de gás lift,
e para esse tipo de poço a gente tem o plano de substituir o sistema de elevação por bombas centrífugas que também já estão compradas e estão em processo de substituição. Também deve durar aqui cerca de 120 dias. Então, com esses dois programas, né, tanto de reativação de poços como de substituição do sistema de elevação, a gente espera ter um incremento de produção, algo bem correlato com o que nós obtivemos no Polo Macau. E também, de forma semelhante, né, o processo de perfuração deve ocorrer em cerca de 18 meses daqui para frente, né, que é o tempo necessário para a nossa equipe técnica refinar os planos de desenvolvimento, conhecer melhor os reservatórios e se preparar para que façamos uma perfuração bem executada e com um objetivo bem certeiro. Só complementando aqui a resposta do Pizarro, né? Eu queria ressaltar, né, que nesse polo, no Polo Rio Ventura, a equipe do Pedro Grihal, o nosso diretor de operações onshore, conseguiu algo que não é muito comum na indústria de óleo e gás, que é no primeiro dia de operação da 3R nesse conjunto de campos, nós já tínhamos uma sonda de workover trabalhando, né? Isso eu falo aqui com muito orgulho, porque isso não é comum, né? E realmente foi um feito muito importante aí da equipe de operações onshore da 3R. Próxima pergunta do Pedro, do BTG. Mencionaram no release sobre o compartilhamento de custos com a Petrobras e descomissionamento de Papa-Terra. Podemos esperar algum tipo de melhora relacionada à eficiência versus patamares hoje provisionados? Alguma expectativa quantitativa em relação a isso? Obrigado, Pedro. Só para reforçar aqui, em Papa-Terra, assim como nós fizemos em Pescada Arabaiana, em Peroá, a nossa preocupação com o descomissionamento é ainda maior do que em ativos onshore, né, por motivos naturais. E essa foi uma das principais metas que nós tivemos ao longo dessa negociação ampla com a Petrobras. Nós obtivemos aqui para a gente um target espetacular de 126 milhões de dólares que serão reembolsados da Petrobras, e é muito semelhante com o que acontece em outros acordos de abandono que nós temos, né, aqui no nosso portfólio, em que, independente do valor que nós utilizarmos, né, que nós gastarmos para realizar o abandono de um poço ou, eventualmente, de uma plataforma, como é o caso de Papa-Terra, a gente recebe um valor fixo. Então, sim, podemos ter aqui surpresas positivas, né? Aqui a nossa expectativa é que há entre 15% e 30% de oportunidade de redução de custos hoje previstos de abandono, seja por escala, né, por nós contratarmos para fazer um descomissionamento em sequência, não necessariamente só em Papa-Terra ou só em Pescada Arabaiana, mas também pelo fato de que cada vez mais o mercado, os subcontratados estão se especializando e trazendo soluções mais eficientes. Vamos pegar uma pergunta do Clevington aqui do nosso webcast. Boa tarde. Existe a possibilidade da 3R aumentar a produção de barril dia de petróleo em Papa-Terra? A gente, como eu mencionei, a gente ainda está em processo de certificação, né? E normalmente a gente é muito de reservas, desculpe, e normalmente a gente é muito cauteloso antes de dar qualquer prognóstico ao mercado, né? Mas a resposta é sim, Clevington. Assim, a gente tem sim possibilidade de aumentar a produção, é o que a gente pretende fazer. De alguma forma, estamos avaliando diversas possibilidades de desenvolvimento e redesenvolvimento desse ativo, que é bem grande, como eu mencionei, né? Tem hoje um fator de recuperação ainda muito baixo, é um campo de óleo pesado, então normalmente os fatores de recuperação são mais baixos do que a média, né? Mas mesmo assim, Papa-Terra ainda apresenta um fator de recuperação bastante baixo, então a gente pretende incrementar esse fator de recuperação e com isso a gente deve sim aumentar produção. Nos próximos meses a gente deve divulgar a certificação de reservas e isso vai ficar claro, Clevington. E apenas um complemento, né? Como eu mencionei ao longo da apresentação, os targets de produção diária que estão atrelados aos nossos pagamentos contingentes
eles atingem até 31.500 barris, né? Então, o último target, se nós atingirmos esse montante, né, essa produção diária, nós temos um pagamento associado de parcela contingente. Só para deixar isso claro, que é algo que até para o vendedor é um target factível. E aproveitando aqui a outra pergunta do próprio Clériton, né, se a gente pode ter alguma surpresa positiva, claro, a gente aí não pode comentar porque é um processo completamente independente realizado pelo auditor, né? Aqui, mais do que uma surpresa positiva, a gente vai ter a nossa primeira certificação do ativo de Papa-Terra, né? Então, em si já vai ser uma surpresa, vai ser um acréscimo ao nosso portfólio de projetos e reservas, né? Próxima pergunta é do André Leonardo do Itaú. Há algumas semanas saiu que a Chevron teria vendido participação dela em Papa-Terra para uma subsidiária da MTI Energy. Gostaria de saber se esse potencial comprador já chegou a entrar em contato com a 3R e se ele está alinhado com a estratégia da empresa para o campo. Obrigado pela pergunta. Nós já tivemos algumas interações preliminares com o comprador dessa subsidiária da Chevron. A princípio, os interesses são muito semelhantes, né? Incremento de produção, incremento de reservas, revitalização do campo, utilizar essa capacidade ociosa hoje que todos os sistemas instalados em Papa-Terra possuem. Como a gente costuma mencionar, né? Há uma quantidade de poços enorme que pode ser acoplada tanto ao FPSO quanto à TLWP, há capacidade ociosa de processamento e também de estocagem de óleo, né? Então, tudo isso facilita muito qualquer plano de redesenvolvimento ao campo de Papa-Terra, o que nem sempre é viável num campo offshore. É muito comum a gente olhar até o mercado brasileiro e encontrar oportunidades, porém, em que haja limitação de processamento, e aqui em Papa-Terra não é o caso. Não, tem muito. Agora uma pergunta do Bruno, do Morgan Stanley. Pensando nos ativos de empresas ex-Petrobras no offshore, a 3R acredita que ainda tenham muitos ativos disponíveis no mercado? Algum que chama atenção, seja por upside geológico, potencial de melhor eficiência ou conexão com o portfólio atual da companhia? Bom, olhando aqui os ativos, né, as oportunidades, tanto onshore quanto offshore, nós identificamos, sim, tanto no mercado brasileiro quanto até fora do Brasil, alguns targets, que eu não diria que são de curto prazo. Tá? Hoje a gente está muito engajado ainda no processo de desinvestimento da Petrobras. Claro que alguma oportunidade ex-Petrobras, sim, a gente está avaliando e que pode, sim, ter um desempenho ao longo dos próximos trimestres. Mas há sim também futuramente algumas visões que podem permitir tiebacks, pode utilizar exatamente essa capacidade ociosa de Papa-Terra, mas seria muito preliminar a gente entrar aqui em algum detalhe. Mais uma do Bruno, do Morgan Stanley. Levando em consideração a experiência em Macau, a empresa espera fazer muito diferente em Rio Ventura? O ramp-up pode ser maior do que em Macau? As estratégias são as mesmas, mas proporcionalmente falando, em Rio Ventura a gente tem até a capacidade de fazer mais, né, do que em Macau. Lembrando que em Rio Ventura a gente assume as operações, já assumimos as operações com todas as instalações inclusas, né, dentro do deal, então temos total independência e podemos aplicar aí nossas estratégias livremente. Então, proporcionalmente falando, a resposta é sim, a gente consegue fazer até melhor do que em Macau. Tem uma pergunta aqui também sobre a produção de Macau, se a gente tem capacidade de subir muito, né, pela nossa certificação de reservas, né, que o nosso plano de negócio, ou muito próximo do nosso plano de negócio, a gente espera ainda praticamente duplicar essa produção. Isso é o que está lá na nossa certificação e a gente continua aderente a esse plano. Então, também a resposta é positiva, a gente ainda pretende incrementar muito a produção de Macau,
lembrando que aqui, nesse caso específico, que é o único que a gente tem essa necessidade, a gente precisa comissionar uma planta que já está em construção, uma planta de separação de óleo e água. Há aqui também duas perguntas parecidas do Itaú e do BTG quanto a M&A no Brasil, oportunidades, se há algum avanço nos ativos do desinvestimento Petrobras e como a 3R está posicionada. A gente não, naturalmente, a gente não consegue entrar em detalhe de cada processo de forma específica, né? O que a gente menciona é que sim, a 3R está posicionada e está participando ativamente tanto de ativos onshore quanto de ativos offshore, seja em consórcio, seja sozinha, né? E eu acho que aqui um destaque, né, no onshore, a 3R veio desde o início da sua criação, da sua estruturação financeira, sempre pensando no dia em que a Petrobras iniciaria a venda de ativos maiores, e muitos deles dependem da injeção de vapor e, por sua vez, naturalmente estão atrelados ao consumo de gás. Então, a 3R diria que é uma das poucas empresas que está realmente bem posicionada no mercado de gás onshore brasileiro, né? E isso sim pode ser um diferencial em algum destes ativos onshore que estão à venda hoje pela Petrobras. Próxima pergunta é do Pedro, do BTG, referente a lifting cost em Macau. Ficou bastante claro, o lifting cost em Macau aumentou devido aos custos ligados à energia. Poderiam relembrar quanto dessa conta representa do total de custo do cluster? É a mesma proporção para outros ativos onshore? Ideia aqui é entender se patamares se manterão nesse nível ao longo do segundo semestre de 2021. Ótima pergunta, obrigado. Sobre o lifting cost de Macau, energia representa entre 25% e 30% do custo total de extração. Isso depende um pouquinho aqui de mês a mês, mas é essa a ordem de grandeza. Tivemos um incremento de cerca de 30 centavos de dólar por conta da bandeira tarifária maior em relação ao trimestre anterior, nesse custo, né, de energia. E eu sempre lembro, eu gosto sempre de reforçar que a gente está em pleno vapor aqui no processo de estruturação do gas to wire, né, que é a geração de energia a partir do próprio gás, né? Eu acho que aqui é o outro segundo aspecto muito positivo da 3R, sobretudo no onshore, ter essa capacidade de gerar energia de forma barata. Esse processo está em implementação. E vai ajudar a reduzir de forma significativa o custo de energia quando ele estiver pronto. Esse projeto deve estar em processo de comissionamento até o final desse ano. Então, a gente começa a ter o efeito positivo a partir do ano que vem. Para o trimestre subsequente, pode ser, né, que, como a gente acompanha, ainda estamos com a bandeira vermelha, pode ser que esse efeito de custo de energia mais alto perdure, tá? Aqui não acho que teremos nem impactos substancialmente maiores. Estamos aqui, como o Savini mencionou, num processo gradual, porém ainda de incremento de produção. Então, pode ser que a gente tenha aqui um patamar muito parecido com o que a gente vem obtendo, que para a gente é um grande orgulho, né? Um benchmark realmente aqui do mercado. E só complementando aí a sua pergunta, quer dizer, dá sim para fazer um paralelismo entre o custo de geração elétrica, de energia no polo Macau e os demais polos onshore. Existe sim um paralelismo aí entre a proporcionalidade desse custo. E também as estratégias, a gente pretende seguir a mesma estratégia de geração própria de energia, né? Porque evidentemente é um dos fatores de custo mais importantes de um ativo onshore. E só para finalizar, ainda em lifting cost, a gente ainda paga aquele fee de processamento de produção bruta, né? Então, toda a água e óleo que a gente produz, a gente paga um valor para o tratamento desse barril, seja de óleo, seja de água. Em Macau, né? Em Macau, perfeito.
e isso vai ser estancado, né, quando nós tivermos a planta também de separação água-óleo concluída. Esse custo hoje reflete cerca de 13% do nosso lifting cost. Bom, mais uma pergunta que nós recebemos aqui no nosso webcast. Boa tarde, dada a relevante participação dos ativos de Peroá e Papa-Terra, com 47% da produção atual, qual o lifting cost atual destes ativos offshore? Há uma estratégia definida para otimizar este valor? Parabéns a todos da 3R pelos resultados. Obrigado, Fernando. A gente hoje tem uma visão ainda muito do que foi nos repassado pela Petrobras, mas naturalmente, tanto em Peroá quanto em Papa-Terra, a gente vem avançando nas discussões e negociações com os subcontratados. Peroá é o ativo que a gente tem, claro, muito mais clareza, dada o timing, né? A gente já está nesse período de transição há muito mais tempo, e aparentemente a gente tem surpresas muito positivas, com redução significativa do custo de produção que anteriormente era apresentado pelo antigo operador. Então, pelo menos aqui em Peroá, a gente está bem satisfeito com as negociações até o momento, apresentando custos bastante enxutos e, eventualmente, até menores do que estão apresentados na certificação de reserva. Bom, com isso, encerramos a sessão de perguntas e respostas. Passo a palavra para o Savini para fazer as suas considerações finais. Bem, gente, muito obrigado aí pela atenção, pelo interesse na 3R. Eu queria aproveitar esses minutos finais aqui para mencionar uma data que é bem cara, bem importante para a gente, né? Hoje a gente está completando 2 anos que assinamos, né, com a Petrobras a aquisição do Polo Macau, né? Então é uma data realmente muito importante para o time, né? Muito importante para a equipe da 3R, para todo mundo que nos apoiou, os escritórios de advocacia, né? Os bancos, enfim, muito orgulho do que nós fizemos. E olhando para trás, né, 2 anos depois, veja o caminho que nós já percorremos, né? Estruturamos essa empresa, realizamos o IPO, fizemos o follow-on muito rápido, capitalizamos de forma adequada a companhia, que tem hoje uma estrutura de capital muito robusta, montamos uma equipe que eu reputo de excelente nível em todos os aspectos, tanto administrativos, financeiros, quanto técnicos e operacionais, tanto em mar quanto em terra, né? Então, estamos crescendo, nossa produção claramente segue um caminho que nós sempre visualizamos de crescimento, de revitalização desses campos. Estamos levando, vou me permitir usar essa palavra, esperança, né, aquelas regiões que estavam deprimidas economicamente no Nordeste, regiões importantes, tradicionais da indústria petrolífera. Estamos lá trabalhando com muito orgulho, redinamizando, não só a 3R, outras empresas estão no mesmo caminho, e a gente com muito orgulho participa desse esforço. E nesse trimestre a gente começa a mostrar resultados financeiros que são muito relevantes. E eu queria aí passar a palavra para o Pizarro, para a consideração final dele. Muito obrigado, Savini. Realmente é um grande orgulho, né, estarmos aqui após 2 anos, né, da assinatura do ativo que hoje representa aqui a maior parte do nosso resultado financeiro, que é o Polo Macau, que é realmente o nosso primeiro piloto, né, nosso primeiro track record brasileiro. Porém, tudo isso só é possível realmente com a vasta experiência do nosso time técnico, né? Cada um dos nossos executivos tem uma experiência longa, muito focada exatamente no que nós estamos fazendo aqui hoje na 3R, que é produção, que é a revitalização, né, e a implementação de técnicas realmente conhecidas no mundo, né, ainda eram pouco implementadas aqui no Brasil, né, dado até o sucesso exploratório muito grande da Petrobras, né, e hoje, como o Savini mencionou, a gente vem trazendo receita, renda para as comunidades locais, né, e trazendo aqui, nossa intenção é continuar trazendo
retorno aos nossos investidores, e para isso a gente continuará bem focado tanto nessa área, né, que é a revitalização do nosso portfólio atual, quanto buscando oportunidades que estejam coerentes com a nossa tese de investimento, né? Então, coerentes sobre aspectos ESG, coerentes também sobre aspectos financeiros, né? Não temos aqui a menor pretensão de trazer um ativo caro para o nosso portfólio, que não faça sentido, né? Então, cada uma das nossas aquisições, a gente sempre tem aqui uma avaliação muito criteriosa sobre diversos aspectos financeiros para que elas sejam accretive, né? Para que elas tragam realmente valor para o nosso portfólio. É isso, muito obrigado a todos pela participação e aguardamos aqui, né, para o próximo trimestre a gente trazer aqui mais atualizações sobre a 3R. Um abraço. Com isso, encerramos a conferência de resultados. Agradecemos a participação de todos e desejamos uma boa tarde. Obrigado.